Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama, para o deleite dos nossos ouvintes e internautas, nossa especialista Renata Matias, professora da Faculdade Venceslau Braz. Renata, prazer te receber nesse nosso programa pós-carnaval. Bem-vinda, bom dia. Obrigada, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui representando a FWB. Renata, nosso assunto é o Fevereiro Laranja, que significa combate à leucemia. Então, gostaria que nós começássemos para você explicar para o público leigo, que todo mundo escuta falar assim, o fulano está com leucemia. As pessoas falam assim, mas ninguém sabe direito o que é. Sabe que é coisa ruim. E aí, o que é exatamente a leucemia, Renata, por favor? Então, Otávio, o mês de fevereiro, ele é voltado para essa conscientização a respeito do câncer, né? E qual câncer que nós estamos falando, né? Do fevereiro laranja, que é a respeito das leucemias. O que vem a ser leucemia, Otávio? No nosso corpo, nós temos ossos. Dentro dos ossos longos, nós temos um tecido que ele parece uma esponjinha e que ele é responsável por produzir as nossas células sanguíneas. Nas nossas veias não circula sangue? Sim. O sangue, ele é composto por algumas células, né? Nós temos células responsáveis pela coagulação, que são as plaquetas. Nós temos outras células que são responsáveis por nutrir órgãos e tecidos. O que é isso? É levar nutriente para o corpo, para que ele, né, tenha oxigênio, para que a gente mantenha o nosso organismo vivo. E além disso, nós também temos células de defesa que são criadas, né, que são produzidas nesse tecido. Então, agora que nós já sabemos que os ossos, eles produzem esses tipos de célula, por algum motivo de alteração no DNA, começa-se a produzir ali células alteradas que não vão exercer a sua função. Então, a leucemia nada mais é do que uma produção anormal dessas células que têm as suas funções, né? E quando há essas alterações, há efeitos no corpo, né? Ou seja, você está descrevendo o câncer. Exatamente. E a leucemia é um câncer hematológico. O que quer dizer isso? Um câncer no sangue. Mas esse câncer, como você está colocando, ele começa nos ossos. Então, sabe por quê? Nós temos a medula óssea. A medula óssea que é responsável por produzir essas células sanguíneas. Então, exatamente, se você utilizar esse raciocínio, inicia-se na fábrica. Aonde que é a fábrica do sangue do nosso corpo? Nos ossos, exatamente na medula óssea. Não são todos os ossos que produzem o sangue, mas só que é lá dentro que é produzida essas células sanguíneas. Então eu vou aproveitar mais uma pergunta de leigo e ignorante no assunto. Imagina. Qual é a diferença do câncer do sangue, a leucemia, para o câncer ósseo? Então, exatamente está na sua origem. Se a alteração na medula e a medula que produz essas células, né, hematopoéticas ou células sanguíneas, aí nós estamos tratando de câncer no sangue, né, que é leucemia. Mas nós temos também especificamente o câncer ósseo, que é o tecido ósseo, né? O tecido ósseo, o osso, ele tem o quê? Ele tem a sua célula específica, ele tem sua função específica. Então, é diferenciado dessa maneira. Se o câncer, ele se dá nas células do sangue, estamos falando de leucemia. Se o câncer se dá no tecido ósseo, nós estamos falando de cânceres ósseos. Quer dizer, apesar dele se originar nos ossos, ele não necessariamente vai provocar o câncer no osso. Exato, muito bem a linha do raciocínio, porque é exatamente aonde ali, né? Tem um local, existe um local específico, que é um tecido esponjoso, que nós chamamos de medula óssea, que é uma fábrica ali de células sanguíneas, e se o problema estiver ali nessa produção, aí nós estamos falando, né, dos cânceres
hematopoéticos do câncer no sangue, a leucemia. Pois, mas ele tem o risco de, dali dessa fábrica, ali nos ossos, ela passar para o próprio osso? Aí há algumas alterações, pode ser alterações metastáticas, metástase direta ou às vezes indireta por conta de vascularização. Então vamos supor assim, olha, uma célula, né, alterada, ela vai para outro lugar e ali ela pode se instalar. Isso pode acontecer, né? Então foi uma boa pergunta também, mas isso é raro. Né? Então a gente consegue, pelo saber a respeito do tumor primário, saber aonde, né, qual foi a origem desse câncer. Então, dentro desse raciocínio, também não deve ser comum, isso não significa então que pelo fato do sangue estar com câncer, ele está com células desprogramadas, que esse câncer vai se espalhar nos órgãos por onde ele passa. Não necessariamente, né? Então é importante que o ouvinte, ele se atente a alguns sinais que eles são inespecíficos, se atente a fatores de risco, porque assim, Otávio, o objetivo maior de eu estar aqui é falar para a população para que ela volte a olhar para ela, porque o quanto antes se detectar, o prognóstico é excelente. E os desdobramentos, as consequências, né? Porque isso que você falou é uma consequência. Sim. Por exemplo, a circulação de células cancerosas ao longo do corpo, ela pode encontrar ancoragem, ela pode encontrar uma moradia em outro lugar. E não é esse o nosso objetivo, né? E assim, os tratamentos, perfeito. O diagnóstico é para evitar essas consequências aí que são danosas. Você falou fatores de risco, então o que é que causa essa disfunção? Que isso é em nível de molécula, né? Já que é o DNA que se desprograma. Altera. Isso. Otávio, os fatores de risco, ele pode vir genético, né? Por exemplo, você herdar genes aí alterados, que pode vir a dar problema, né? Nessa fábrica, que é na medula óssea. Tem também, Otávio, a exposição a agentes químicos, né? Vamos traduzir isso. Agentes químicos como o benzeno. Aí fala, nossa, essa substância está tão longe, né? Onde que a gente encontra o benzeno? Na evaporação da gasolina, né? Então, cidades que tenham, né, o tráfego maior de veículos e tudo, você tem ali acesso. Então, a poluição já foi considerada, né, um fator de risco para câncer, né? Os profissionais que são expostos aí à gasolina, é importante que use, né, os equipamentos de proteção individual. Então, eu estou exemplificando um tipo de substância química. Nós temos também, Otávio, exemplo disso, o formaldeído. Então, alô, você aí, mulheres, né, que tem seu salão de beleza, que utiliza produtos aí, tinturas, né, também para progressiva. Eu sei que já foi proibido. Mas o formaldeído nada mais é do que aquela composição do formol. E isso pode levar a alterações da célula, né? Então, tanto você que é submetida a esse tipo de procedimento, mas que também executa, é importante que você esteja ciente em relação a alguns produtos cosméticos, né? Então, assim, é importante que você olhe, né, e atente-se que essa substância química ela pode estar presente, assim como também, Otávio, os profissionais de saúde, né, porque o formaldeído em substâncias que a gente precisa fazer a desinfecção, enfim, mas já são profissionais que já conhecem essa exposição e utilizam aí proteção. Agora, deixa eu fazer uma pergunta mais detalhada. Esse contato com substâncias como o formaldeído, ele se faz como o benzeno que você encontra no combustível, pelo ar, inalação ou no contato? Se você, sei lá, molha a mão com gasolina ou lá no salão de beleza, você na tintura que encontra às vezes o formaldeído, você passa sem luva, mas tá no cabelo da pessoa de qualquer jeito, né? Exato, Otávio, foi uma excelente pergunta, porque a forma, né, com que a gente entra em contato, porque ele é um gás, né? E é inalatório. Então, geralmente os equipamentos de proteção individual, eles estão voltados
para essa inalação, né? Porque essa inalação, quando você passa às vezes perto de um salão, né, que a gente está voltado para isso, e arde o olho, arde as mucosas, o olho começa, né, a lacrimejar, tem ardência, né, na boca. Isso tudo por quê? Porque é a forma com que esse gás entra em contato com as células do nosso corpo. É claro que também o epitélio, você pode ter aí alguns tipos, né, de contato. Quando eu falo contato, é uma erosão por contato, mas não que isso vá trazer um contágio sistêmico. Quando eu falo assim, que aquilo vai entrar, né, diretamente no corpo e causar os malefícios. Por ser um gás, nós estamos falando aí de uma proteção inalatória por aerossol, que nós chamamos. Pelo ar. Então, deixa eu fazer outra pergunta dentro dessa variação já grande de elementos que tem o formaldeído, que podem ser nocivos e vir a, de alguma forma, provocar esse tipo de câncer. Os inseticidas, os produtos que são utilizados na lavoura. Otávio, a nossa conexão é tão interessante porque era o próximo tópico que já estava aqui na minha mente, né? Porque, assim, além desses produtos químicos que utilizamos corriqueiramente, nós também temos os herbicidas, né? Esses herbicidas e alguns agrotóxicos, eles também são capazes, né, de causar aí dano no nosso DNA. Tanto de quem manipula, então, né, os profissionais aí, né, de pequeno, né, que são pequenos, né, de agricultura familiar, obrigada, e de grandes, né, e aí tanto quem manipula como também quem recebe esse alimento, né? Quem ingere esse alimento. Então nós aqui, né, estamos suscetíveis caso esse agricultor utilize aí alguns herbicidas que não, né, tem uma taxa. Certo. Só que quando excede essa taxa, né, essa porcentagem aí de alguns herbicidas, isso pode vir a levar a alteração no DNA. Então, esse alimento tratado dessa forma, ele pode vir a provocar a leucemia em quem consome o alimento? Exato, Otávio. Então, por isso que nós também falamos que a leucemia, ela também está atrelada ao estilo de vida, né? Porque em alguns tipos de leucemia, ela está atrelada ao idoso, porque ele foi submetido, né, a várias intempéries, né, ao longo da vida, que pode aí ocasionar o dano naquele DNA. Olha. E também, Otávio, a exposição a raio-x ou a radiação ionizante que nós chamamos, né? Essa radiação, por exemplo, funcionários de raio-x ou tomógrafos, né? Quem faz tomografia. Então, exames, né, de imagens que geram aí radiação ionizante, é importante, né, que aquele profissional que prescreve, no caso médico, ele sempre prescreve por algum motivo, né, por alguma razão, porque às vezes também nós estamos muito vinculados com essa medicina de exames, né? Eles falam que às vezes o profissional não é bom quando ele não pede outros tipos de exame. Mas é importante que a gente saiba que a exposição a alguns tipos de exame, principalmente raio-x, tomografia, isso, né, gera aí uma radiação, tanto para o paciente quanto para o profissional que está manipulando a máquina. Olha, perguntaram aqui no WhatsApp se tela de computador pode provocar esse tipo de problema. Essas perguntas, elas são tão interessantes, Otávio, porque assim, nós somos irradiados a todo momento. Sim. Né? Por exemplo, há essa radiação da tela do computador, a radiação também nos alimentos, banana tem radiação, o edifício tem radiação, né? Nós somos irradiados pelo sol, que nós já conhecemos, mas nós dividimos em relação à periculosidade, né? Nós temos as radiações que elas são ionizantes e as não ionizantes. Então, para tranquilizar, né, o ouvinte, essa tela do computador, ela causa sim algumas consequências, mas não necessariamente a capacidade
capacidade de lesar aí o DNA dessa célula. Sim, maravilha. Já tranquilizou metade da população mundial. Renata, isso tem tratamento? Isso tem cura? Tem cura, Otávio, tem cura, tem tratamento. Então, Otávio, para que a gente saiba do que a gente está falando, cerca de 10 a quase 11 mil pessoas são diagnosticadas a cada ano com leucemia. E o mais importante é em relação ao quê? É o diagnóstico precoce. Quando esse diagnóstico ele é feito precocemente, tem tratamentos. Quais são esses tratamentos, Otávio? A quimioterapia, então a utilização de alguns medicamentos que são capazes aí de parar esse processo, né, de multiplicação desordenada. Temos também a radioterapia. Olha só para vocês verem, os raios que, embora causem alteração no DNA, quando submetido de forma criteriosa, é capaz também de matar as células cancerosas, né? Das células sanguíneas. Exato. A cura, hein? Que interessante. Temos também, Otávio, né? E que tem tido bastante estudos novos a respeito de terapias de células-alvo. O que é isso? É estudar personalizado cada tipo de alteração. E quando se estuda personalizado, você consegue atacar especificamente aquela célula cancerosa. Então, há esse tipo de terapia também. E também que é muito conhecido, né? E que assim, quando essa linha de tratamento, ela não tem o efeito ou a consequência, né, que é esperado, há também o transplante de medula, né? Que nós já, a gente, comumente, né, as pessoas sempre lembra, porque tem um processo, né, para que ocorra esse transplante. Sim. É bem criterioso, então fica bem na cabeça do pessoal, né? Verdade. E aí tem o transplante de medula, que pode ser feito da pessoa para a pessoa mesmo, ou ser de uma outra pessoa compatível aí com a sua medula. Renata, agora vamos a uma coisa muito importante. Quais são os sintomas quando uma pessoa tem que começar a se preocupar com essa questão? Otávio, é importantíssimo porque os sinais iniciais, eles são inespecíficos, são corriqueiros, que podem ser, assim, associados a qualquer outra patologia. Então, o câncer, ele nada mais é do que uma investigação para que tenha um diagnóstico diferencial. Então, atenção aí, né? A fadiga. Então, se você encontra-se muito cansado, a palidez, né? Porque a palidez, quem dá cor, quem dá coloração à nossa pele é o sangue que circula. Então, se tá com algum problema no sangue, a pessoa pode ficar com palidez. Outra coisa também, recidivas. Frequentemente, essa pessoa, ela tem infecções, né? Ai, nossa, é uma pessoa que vive adoentada, né? Aí fala, eu tenho a imunidade baixa, mas tem que procurar, porque não é na medula, nessa fábrica que eu falei, que produz células de defesa. Então, o que está acontecendo que esse organismo não está se defendendo, né? Pelo nosso corpo também, Otávio, nós temos as glândulas que nós chamamos, né, popularmente de íngua, né, que o pessoal fala. Então, olha só, né, que são os gânglios linfáticos. E esses gânglios, quando eles enchem e ficam doloridos, às vezes não doloroso, mas poxa, eu estou com uma íngua em qualquer parte do corpo, é importante que se avalie isso, né? E também, Otávio, a perda de peso, né? Aquele emagrecimento que você não consegue descrever o motivo sem estar fazendo dieta, né? Então é importante observar isso. Até mesmo suores noturnos. Nossa, apesar de, né, vivermos num país, né, que tem um verão, mas nós sabemos quando aquilo excede, né? Mesmo em dias que estão frescos, rotineiramente eu tenho que trocar a minha camisa ou de roupa ou a roupa de cama por conta de suores noturnos, né? Então, assim, anemia, né? Por exemplo, é solicitado às vezes um hemograma. A anemia, é necessário que se atrelhe a esses sinais e sintomas
e passe aí a investigar. E uma coisa que fica bem evidente, que as pessoas se preocupam bastante, são com os sangramentos, né? Sangramento gengival, sangramento, né, no nariz, nós chamamos de epistaxe. Aparecimento de manchas roxas pelo corpo, né, sem que você tenha notado que você bateu, né? Então, é importante que se observe o corpo, porque são sinais que podem, né, corriqueiramente ocorrer, né? Infecções, fraqueza, uma palidez. Mas é importante que se verifique, que procure um profissional para poder diferenciar essas situações, Otávio. Qual sintoma do Vander da tireoide? Bom, essa pergunta, ou você escreveu errado, faz a pergunta de novo para mim, internauta, por favor. Boa tarde, te agradeço muito. Agora, porque talvez o ouvinte tenha falado alguma coisa a respeito da tireoide, porque quando a pessoa tem hipotireoidismo, ela também fica com fadiga, okay. Ela fica cansada. Okay. E é importante, né, que se faça o diagnóstico diferencial, né? Porque, no caso, quando ela está falando aí da glândula tireoide, que é responsável pelo nosso metabolismo, né? Por essa vitalidade e tal. Então, é importante. As coisas podem se confundir, né? Exato. Renata, quem quiser ter mais informações sobre isso, como é que faz para conversar com Renata Matias? Otávio, eu estou aí, né, à disposição aí da sociedade, pelo telefone da Faculdade Venceslau Braz, que é o telefone 36220930, né? Eu reitero aí o compromisso que a Faculdade Venceslau Braz tem com a população, com a comunidade, né? Com esse objetivo aí de promover a saúde, proteger a população aí, né, dessas doenças. E também no tem o meu Instagram, renatamatias.enf. O Renata Matias, o Matias da Renata, por incrível que pareça, não tem H. É simples. É simples, simplão, maravilhoso, como a Renata é. Renata, só mais a última para acabar. Ainda tem vaga lá no processo seletivo? Tá rolando o processo seletivo de verão da faculdade? Otávio, as inscrições se encerraram no dia 17 de fevereiro. E o vestibular vai ocorrer no dia 26 agora. Não tem nenhuma chance? Então, aí eu peço para que entre em contato, né, com a Valéria, que é uma profissional excepcional lá do marketing, né? Pode entrar via contato via Instagram, né, que é o @FWB-Itajubá, né, para que tenha aí mais informações, exato, porque vai ser um prazer aí receber essa nova turma, né, que está se formando aí da faculdade. Olha, Renata, não tenho palavras para agradecer essa entrevista espetacular, né? Esperamos aí que as pessoas tenham entendido a grandiosidade de tudo isso. Quem tiver um desses sintomas, procure o médico, salve a sua vida e obrigado, Renata. Até breve. Até breve, Otávio. Eu que agradeço e reitero o prazer que é estar aqui conversando com você e com os ouvintes. Conversamos aqui com essa figura espetacular, profissional exemplar, Renata Matias, professora da Faculdade Venceslau Braz, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.